Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça. Lembrando sempre que todos nós podemos auxiliar. Muitos estão acamados. Muitas pessoas que nós conhecemos estão precisando de ajuda e nós estamos aqui. Nosso pensamento é força. Vamos mentalizá-los. Vamos focar também naquilo que mais nos incomoda. Com certeza nós vamos receber. Nós vamos começar a reunião e Jesus nos ilumine. Muito obrigado. Bem, então, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, o assunto de hoje: felicidade e infelicidade relativas. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá cada um pode se garantir uma felicidade relativa? O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Olha que livro fantástico. A doutrina espírita é muito esclarecedora para nós. Então, olha só, nós viemos para ser felizes, todos nós, mas dentro das nossas possibilidades. Então, nós vamos ver que o planeta Terra ainda é um planeta atrasado, né? E que nós vamos ter uma felicidade relativa, porque é muito difícil a gente ser feliz. Muitas vezes nós estamos realizados, mas a gente tem uma família. Nós somos uma grande família, tanto é que a família ela é universal, por isso das reencarnações. Então, nós podemos estar realizados individualmente, mas nós temos alguém na nossa família que não está bem, principalmente se tratar de um filho, aí fica muito difícil, a gente não consegue ser completamente feliz. Mas eu achei muito interessante isso aqui, o seguinte: visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Aí no Livro dos Espíritos nós vamos ver lá qual o objetivo da reencarnação. É para que a gente evolua. Então é para que a gente passe por provas e muitas vezes expiação. A prova é alguma coisa que está acontecendo na nossa vida de agora. A expiação, nós estamos expiando alguma coisa de outra encarnação. Por isso que nós temos uma longa vida e por isso que nós nos unimos com espíritos diferentes na mesma família, na mesma comunidade. Um pode não corresponder às nossas expectativas, mas nós também não correspondemos à expectativa de muitos. Por isso da compreensão, por isso da doutrina espírita, por isso que fora da caridade não há salvação. O que o Kardec trouxe para nós aqui. Olha só, o mais frequentemente o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Livro dos Espíritos de novo. O homem só é infeliz quando ele se afasta da lei divina. Aí ele sofre as consequências. Qual o objetivo da doutrina espírita? Trazer para nós o esclarecimento sobre a lei divina. Tudo aquilo que Jesus falou é a realidade. Não fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. E amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas nós estamos em evolução. Nós temos muitas diferenças que vão ser acertadas através dessa nossa jornada, principalmente na matéria física, porque nós ainda vamos ter oportunidade de voltar aqui algumas vezes se a gente fizer por merecer, né? O homem, bem compenetrado de sua destinação futura, não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos, desde essa vida, pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Eu achei interessante aqui, ó. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Por isso que muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte, aqueles que foram num lugar um pouco melhor não queriam voltar. Eu conversei muito com um rapaz, não está com muito tempo, que ele falou para mim que ele deveria ter morrido, porque ele foi num lugar maravilhoso, ele se sentiu leve,
se sentiu planando, e ele realmente é uma pessoa de boa índole, é um cidadão de bem. A gente sente, quando a gente conversa, que ele tem muita luz, e a gente tem um pouquinho de evidência, a gente vê a luz. Toda vez que eu me encontro com ele, eu me emociono, e ele teve essa experiência. Então, olha só, é isso aqui, ó. Nós estamos num lugar aonde nós merecemos, e pela misericórdia de Deus, sempre reencarna algum espírito superior para nos orientar. Olha quantos espíritos superiores trouxeram a doutrina espírita para nós. E não é só na doutrina espírita, não, em qualquer segmento, até nas coisas mais insignificantes, que a gente acha que é insignificante, tem sempre alguém que ele traz alguma luz na nossa vida. E por isso que nós estamos aqui, trocando experiência. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Nós somos todos iguais perante Deus, perante o Criador. Nossa excessiva preocupação com determinadas coisas da vida, mesmo dentro de casa, e a gente, quando muda de postura com relação a essas situações, a gente consegue também provocar, aumentar a harmonia. Porque, assim, a gente se preocupa quando não vai bem, um membro da família não está indo bem, então a gente sofre, quer que ele muda. As coisas no trabalho não dão certo porque tem um indivíduo lá que nos torna infelizes. Então a gente também precisa fazer essa reflexão. O que é que está nos tornando infeliz? Nós não podemos mudar essa situação. Está na nossa mão fazer essa mudança. Não está no outro, está em nós. Porque quando a gente fala, está sempre repetindo, falando de perdão, da importância do perdão, e de fato, quando a gente tira esse peso das costas, nós não estamos fazendo bem para aquele que a gente perdoa, a gente está fazendo bem para nós. Então a gente precisa começar a raciocinar assim. É difícil, mas a gente tem que colocar em prática. Todo dia a gente fazer uma reflexão com tudo o que acontece e não se deixar abater por conta das coisas que acontecem em torno da gente. E aí eu lembro muito de Gandhi, porque muitas vezes nós nos envolvemos no problema dos outros. A gente se envolve. E o Gandhi, vieram conversar com ele uma vez, acho que muitos aqui já leram a biografia de Gandhi. É uma vida muito interessante ali. E falaram para ele, como você pode conviver com tudo isso? Ele falou, pode estar tudo tumultuado, eu estou interiormente em paz. E é difícil, mas não é impossível. Então, olha só, é o autoequilíbrio. Quando a gente realmente tiver esse autoequilíbrio, Eduardo falou uma coisa aqui muito interessante. No plano espiritual, nós vamos ver, muitas vezes nós lamentamos uma desencarnação prematura aqui na Terra. E muitas vezes os espíritos superiores estão esperando esse espírito regressar, que ele está voltando para casa. A gente vai ver isso nos livros do André Luiz, que é muito interessante para nós, que é uma outra visão, porque eles estão não muito obscurecidos pela matéria, então eles têm já uma certa liberdade de ter um raciocínio mais lógico, mas o ensinamento de Jesus dá essa condição para nós. Eu não quero atrapalhar, né? Mas me ocorreu aí uma lembrança de a gente perder, né, entes queridos, novos, e numa leitura do Evangelho em casa, voltou a esse assunto, essa reflexão, né? Ele foi novo, mas o que ele perdeu? De sofrer, teve uma recompensa, vamos dizer assim. Nós ficamos tristes, ele talvez não, né? Às vezes ele só tinha que complementar aquele tempo mesmo, mas é muito difícil. O Livro dos Espíritos fala isso daí, perdas e mortes prematuras. Está no Livro dos Espíritos também. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio no caminho reto. Por esse desvio entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. É, aquilo que está escrito lá, afastou da lei divina, sofrimento. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro? Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. O que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros, e reciprocamente, segundo a posição. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade.
Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós podemos escapar de tudo, nós não escapamos da nossa consciência, de forma alguma. Para a vida material é a posse do necessário. E aí vai chamar uma questão aqui agora mesmo, que vai perguntar como que o homem pode saber o necessário e o supérfluo. Aí eles dizem o seguinte: o sábio pela intuição e os outros pela experiência, muitas vezes negativa. Às vezes a gente vai olhando uma coisa e através daquilo ali nós vamos criando necessidades que não são necessidades. São coisas supérfluas, que nós vamos sofrer muito com isso daí. E nós vamos passar a vida inteira. O Divaldo Pereira Franco, a mulher veio conversar com ele para ele orar, porque ela queria comprar um carrinho, porque eles não tinham carro. Aí ele falou, vamos orar. Aí o marido conseguiu comprar um Fusquinha, a prestação. Aí ela veio de novo e falou, Divaldo, nós compramos um Fusca. Ele falou, que bom, então você está feliz? Ela falou, não, eu só vou ficar feliz quando eu comprar uma casinha, pode ser uma casinha popular. Aí comprou a casinha popular. Aí ela veio, comprou a casinha, comprei a casa. Você está feliz? Ela falou, não, nós precisávamos comprar uma chácara. Comprou a chácara. Você está feliz? Ela falou, não estou feliz, minha sogra mora comigo. Então, e foi criando problema. Nós vamos criando problemas, né? Então é o que fala aqui, muitas vezes nós vamos atrás de coisas que vai trazer sofrimento para nós, mas a gente quer fazer o quê? Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem infeliz porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões, etc. Ele crê faltar-lhe o necessário, mas francamente o crê com direito a lamentar-se quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio e não têm refúgio para repousar a cabeça? O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar a sua alma até o infinito. Nós estamos vendo aqui que nessa época não existia carro. Então ele está falando aqui de lacaia, né? De cavalo, para satisfazer suas paixões. Então hoje a gente vê muita disputa aí por coisas materiais, onde a pessoa sofre muito por coisas materiais. E aqui, é interessante, o sábio para ser feliz olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Então a gente começa a adquirir sabedoria através dos ensinamentos de Jesus. Nós não vamos conseguir fazer praticamente nada daquilo que Jesus trouxe para nós de exemplo e tudo. Mas nós estamos no caminho. A partir do momento que a gente começar a não desejar muito aquilo que a gente não consegue ter, a gente não sofrer por aquilo que a gente não consegue adquirir e que muitas vezes vai trazer infelicidade para nós, então vai ser muito melhor para a nossa vida. Aí nós sempre temos aquele exemplo que Jesus fala do jovem que foi procurar ele, que queria seguir ele, e ele fala para ele vender tudo e dar aos pobres. E ele não quis. Aí a Joana de Anjos traz para nós uma experiência dele, queria ter uma corrida e ele era um cara de destaque na corrida. Mas Jesus sabia que se ele fosse na corrida, ele iria desencarnar. E realmente ele vai na corrida e perde a oportunidade. Porque quando Jesus fala para ele dividir um pouco, ele se entristece muito, porque ele tinha muita coisa. Ele não queria dar nada para ninguém. E nós temos várias experiências nos livros do Chico Xavier a respeito disso. Nós vamos ver de espíritos que foram muito avarentos e depois, do outro lado, sofreram as consequências, perderam a oportunidade. Então, isso está dentro disso daqui. A gente deve sempre dar uma olhada para ver a nossa situação, mas sempre olhar a situação daquele que está em piores condições do que nós. Isso falando de coisas materiais. Porque as coisas espirituais nós vamos adquirindo através do nosso esforço. Em ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A mensagem da doutrina espírita. E se nós estamos aqui é porque nós queremos isso para nós. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, sequer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas, sabei-o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Olha só,
Na 814 aí, me veio aqui agora na memória. Ele pergunta por que Deus deu a uns fortuna e deu a outros a miséria. Para a experiência. Tudo é para a nossa experiência. A fortuna é um perigo quando a pessoa não sabe utilizar. E a miséria também. Porque muitas vezes a pessoa ele não tem, ele almeja ter aquilo que ele não consegue ter. Ele não consegue ser medianamente feliz dentro da situação dele. Ele sempre está querendo alguma coisa, é impossível para ele. E o rico, ele não distribui. Aí o que vai acontecer? Aquela passagem de novo, que nós sempre lembrando do Lázaro, que estava lá e o rico estava na opulência, aqui na terra. E do outro lado, os dois estavam em posição diferente. Olha só que situação. Por quê? Porque nós precisamos utilizar aquilo que nós temos para poder fazer alguma coisa, para progredir. Porque senão não adianta, fica estagnado. Aí tem um livro do Humberto de Campos que ele diz o seguinte, é a mesma coisa de uma água parada. Ela vai criando lodo, ela vai criando sujeira, ela não circula. Esse é o dinheiro, que muitas vezes fica parado. A pessoa vai acumulando, 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 e depois, quando ele desencarna, aí as consequências são graves. Porque a turma começa a brigar, nós estamos vendo heranças aí, ó, rolando o tempo e às vezes ninguém recebe. Ninguém recebe. Mansões abandonadas, o mato está comendo, está cobrindo tudo. E o espírito do outro lado está sofrendo as consequências. Porque ele está vendo tudo isso aí. Não tem como a gente sair fora da realidade. Não fez nada, não ajudou ninguém. E agora a turma que ficou aqui continua brigando. Vão desencarnar, às vezes não vão receber também. E aí começa uma briga, começa aquela guerra mental. Daqui para lá, de lá para cá e um contra o outro. E a situação vai se agravando. Por isso que nós ainda estamos num planeta de prova e expiação. Um planeta ainda bem atrasado em relação a mundos superiores. Eu me lembrei de um fato aí que aconteceu, que a família descobriu o tesouro do avô, não sei, né? Que ele tinha guardado, encontraram o tesouro. 30 milhões de cruzados novos. De cruzados novos, não vale nada. Valia nada, né? Então, quer dizer, tudo coisas que está dentro disso daqui. O sofrimento que às vezes é desnecessário para nós, né? A civilização criando novas necessidades não é a fonte das novas aflições? Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções dessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Eu gosto muito disso daqui. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Porque nós criamos necessidades que não são necessidades para nós. Então fica difícil. Invejais os gozos daquele que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis que a eles está reservado. Aí eu lembro quando eu era borracheiro, e o rapaz hoje, ele é uma pessoa boníssima. E ele trabalhava junto comigo, ele era menino ainda. Então vocês veem que faz muito tempo. E lá chegou o Galaxy 500, era o carro da vez na época. Encostou um Galaxy, estava chovendo. E a hora que o Galaxy encostou, estava com o pneu furado. Ele falou, Norinha, eu queria ser esse dono do Galaxy. Eu queria ser esse homem aí. Homem bem bonito, né? Tava de terno, tudo. Aí ele falou, furou o pneu. A hora que nós ia erguer o Galaxy, ele falou, preciso descer. A hora que ele desceu, ele não tinha as duas pernas. Olha, eu já contei isso aqui. Mas essa imagem não me sai. A hora que ele foi descer, que ele ajeitou as pernas mecânicas e ele usava muleta, ele escorregou e caiu de terno dentro da poça d'água, sujou inteiro. Começou a chorar. Falou, puxa, como que eu vou fazer agora? Olha, ele falou, por que Deus não me tira? Olha a situação minha, que adianta eu ter tudo que eu tenho se eu não tenho as pernas? Aí nós consolamos ele, levamos ele lá para dentro, consertamos o pneu, aí ele entrou no carro e foi embora. Aí eu falei pro menino, falei, você ainda queria ser ele? Olha só, Deus me livre. Falei, então. As aparências, meu amigo, muitas vezes enganam a gente. Eu falei, olha, você é perfeito, bonito. Eu lembrei dessa história aqui. Se não gozam, senão para eles, são egoístas e virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados.
Olha só, puxa vida, a reencarnação. Aí a gente vê muito e a gente não tem como não se comover quando a gente vê uma situação muito difícil, principalmente com criança, que às vezes não tem praticamente nem o que comer, né? A gente vê isso muito na parte social aqui do Chico Xavier. A gente vê as crianças que com pouquinha coisa eles ficam felizes momentaneamente e às vezes, muitas vezes a gente até lamenta, mas e a reencarnação? O que Jesus fala? Ninguém paga aquilo que não deve. A cada um segundo seu merecimento, a cada um segundo sua obra. Olha só para nós, como é bom a gente estar aqui, como é bom a gente estar buscando, como é bom nós estarmos lúcidos, buscando alguma coisa para preencher a nossa alma e tendo esse entendimento que muitos não têm oportunidade de ter. Por isso que eu sempre falo, é legal ler as obras espíritas. É bom ver na internet também, mas quando a gente tem um livro na mão, a gente pega, olha, repete. Aqueles momentos, muitas vezes, que nós temos alguma coisa ruim na televisão, que às vezes a gente fica ali perdendo tempo. Um livro, alguma coisa boa para nós, para preencher o nosso espírito, para poder fortalecer a nossa alma. E nós vamos fazer isso agora, todos nós, unindo o nosso pensamento, pedindo para todos nós que a gente saia daqui mais fortalecido. Se alguém tem algum problema, principalmente em relação a suicídio, tira isso da cabeça, porque nós só podemos matar o corpo. O espírito vai sofrer as consequências. Que Jesus nos abençoe. Cada um faz seu pedido mental agora também. Mais uma vez, só agradecer. É muito bom a gente estar aqui reunido. É uma alegria para nós. Quando a gente achar que alguma coisa não está legal, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar de Chico Xavier, dos grandes espíritos que reencarnaram na Terra, de Irmã Dulce, de Madre Teresa, todos esses espíritos se desprenderam a favor da humanidade. Mas cada um de nós tem uma missão. A nossa vida não é inútil na Terra. Todos nós temos um compromisso espiritual, principalmente conosco mesmo. Orar e vigiar, aquilo que Jesus fala, para não cair em tentação. E quando a gente achar que alguma coisa está nos incomodando, principalmente sobre o assunto de hoje aqui, da felicidade, da infelicidade, vamos ver aqueles que realmente estão passando por momentos bem de dificuldades, mais que nós. Então nós vamos agradecer. Na hora que chegar em casa, todos nós, aquele que tiver vontade, faz uma oração, não precisa ser nada longo, faz um pedido para que quando dormir, chegar no plano espiritual e receber o esclarecimento necessário para a gente ir resolvendo as coisas que estão impedindo a nossa trajetória. E pode ser até coisa material, porque quando a gente está bem espiritualmente, as coisas materiais elas ficam em segundo plano. E aquelas que estão com dificuldade para resolvermos, com certeza vem a solução. Então, que Deus nos abençoe, muito obrigado. Está encerrada a reunião. Que a gente possa ter um bom final de semana, com muita saúde, muita alegria, dentro daqui dos limites que nós merecemos e que Jesus nos ilumine. Muito obrigado, gente.